Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desvendando Mistérios e hoje com uma entrevista pra lá de especial. Olá, pessoal, como é que estão todos vocês? Nossa primeira live de 2023 e eu trago um convidado muito especial. Mas antes de colocar ele aqui na tela com vocês, lembrando, se vocês gostam do canal, não se esqueçam de se inscrever e também marcar o sininho, né? Aquele lembrete lá. E sempre dá uma olhadinha, porque de vez em quando o YouTube vai e desmarca e as pessoas reclamam que não são avisadas quando tem vídeo novo no canal. Deixe também o seu like e, claro, principalmente, muito importante, o seu comentário em todos os vídeos do canal. Pois bem, esse meu convidado é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Eu não participei das investigações de Varginha, que ocorreram em 96. Eu já morava aqui em Brasília, tinha um ano e meio de Brasília, e eu via toda aquela repercussão, e eu conheci ele através da mídia. E alguns anos depois, eu tive o prazer de receber dele um livro sobre o caso de Varginha, autografado, e eu guardo com muito carinho. Ele ficou meio desaparecido, a gente vai perguntar para ele o porquê desse desaparecimento, dessa demora toda em voltar ao público, a contar tudo que ele vivenciou e investigou, e o que tem hoje no presente. Mas eu trago para vocês aqui sem mais demoras. E, pessoal que for entrando aqui no chat, faça suas perguntas também para a gente perguntar para esse nosso convidado. Eu tenho um prazer de trazer para vocês, na minha opinião, o primeiro investigador do caso Varginha, o mais importante no início da investigação do caso Varginha. Eu trago para vocês aqui meu amigo Vittorio Pacatini. Fala, amigo. Ô, meus queridos, boa noite, Tiquete, meu nobre amigo, irmão, companheiro de pesquisa ufológica. Que satisfação estar com você, com os demais amigos que estão nos assistindo. Já tem algum tempo, né, que nós estamos aqui atentos à possibilidade de podermos realizar uma live. E que bom que para o ano agora de 2023, né, a primeira live que você já está realizando, eu possa estar participando para trocar uma ideia com você e com todos os nossos colegas. Para mim é uma alegria muito grande. Eu sempre tive muito respeito pelo seu trabalho, admiração, uma pessoa muito séria, muito dedicada, né? Um pesquisador que tem contribuído ao longo dos anos com a pesquisa ufológica, né? Um escritor talentosíssimo de diversos livros. Então, que honra, que satisfação estar aqui com você, viu, meu querido? Obrigado pelas palavras, obrigado, e sabe que isso é recíproco de muitos anos. Eu no início falei que eu recebi um presente seu, que é esse livro aqui, ó, O Incidente em Varginha. Esse livro para mim é espetacular, e não só o livro, né, gente? Eu tenho aqui, ainda tem aqui o marcador de texto, o marcador de página, e o autógrafo aqui do Paquetino em 2001. Foi em 2001. Pois é. Nossa, eu lembro quando, lá no meu apartamento em Belo Horizonte, na Pampulha, uma região lá de BH muito conhecida, tem a Lagoa da Pampulha, a Igrejinha, né? Oscar Niemeyer. Eu lembro lá no meu apartamento quando eu fiz essa dedicatória para você, embrulhei direitinho para despachar pelo correio. Poxa vida, que emoção rever você aí com o livro, viu? Foi enviado com muita atenção para um grande pesquisador de ufologia, que é você, meu querido. Obrigado. Eu estava engatinhando naquele... Você já era um experiente ufólogo, eu estava engatinhando ainda, mas eu agradeci demais. Meu amigo, para a gente começar aqui a nossa entrevista, a gente tem uma horinha e pouquinho que a gente faz a nossa live. Uhum. Como é que chegou? Vamos no início. Você lá em Belo Horizonte, como é que chegou esse caso para você? Ele caiu no seu colo? Foi uma televisão? Foi um telefonema? Te chamaram? Como é que começou isso aí? Muito bem. Veja bem, gostaria só de já aproveitar e dizer, né, que se eventualmente der uma travadinha aqui na internet, me aguardem, porque às vezes isso acontece. Hoje o dia que está meio nublado, chuvoso, se travar, pode me aguardar que logo restabelece e eu volto. Então,
Eu já participava, né, há muitos anos, de um dos maiores grupos de pesquisa ufológica do Brasil e do mundo, o CICOANI, Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados. Ele foi fundado pelo professor Ulvio Brant Aleixo em 1954. E eu fui o último integrante do grupo a ser convidado para participar do grupo, e eu comecei a participar do grupo, imagine, foi fundado em 1954. E eu comecei a participar do grupo em 1982. Na época, eu já estava na universidade, em Belo Horizonte, na Pontifícia Universidade Católica, né? Um grande campus universitário lá de BH. Então, a maior universidade particular do Brasil, naquela ocasião. Então, o professor Ulvio Brant Aleixo, ele ministrava aulas lá na PUC, que ele era psicólogo. E, na convivência lá dentro do campus, em algum momento eu fui apresentado a ele, conversa vai, conversa vem, né? E ele, então, me convidou, né, para já conhecer o grupo, a pesquisa que o grupo desenvolvia. E, nesse sentido, eu tive a honra de poder participar de diversas expedições de campo junto com o grupo. Foram centenas de expedições ao campo, num raio de 150 a 200 quilômetros ao redor de Belo Horizonte. Em diversas ocasiões, fizemos não só vigílias, acampamentos, pernoitamos, e um dos fatores de convergência está aqui no meu livro. Quando eu conheci o professor Ulvio Brant Aleixo, eu disse para ele, professor, lá em casa, quando eu era criança, meu pai e minha mãe, que gostavam muito do tema ufológico, né, tinham este livro do George Adamski, que eu li quando eu era criança. Quando eu mostrei para ele, ele falou, meu Deus do céu. Mas então nós já começamos com o pé direito, porque o Adamski era muito conhecido. Então, passados os anos, centenas de expedições ao campo, um dado momento, em 1996, parece até que eu tenho uma máquina do tempo aqui, mas graças a Deus a memória é muito boa. Eu saio lá do meu apartamento, tinha uma banca de jornais na esquina, um pouquinho ali para frente de onde eu morava. E eu costumava descer, passar na padaria, pegar um pão de queijo, porque, como você sabe, mineiros são movidos a pão de queijo. Falei, eu vou pegar meu pão de queijo, pego o meu jornal dominical, né? O Estado de Minas era o maior jornal de Minas Gerais. E volto para casa, tomo café, leio o jornal, né? E, nesse sentido, já estava lá na primeira página do jornal informando que 3 meninas haviam avistado uma criatura muito estranha e elas não conseguiam identificar, né, nenhum animal que se parecesse com aquela criatura, que, inclusive, causou pânico e muito medo. Poderia ser um ser extraterrestre. Bem, ao ver aquela notícia, né, na ocasião já explosiva, eu entrei em contato com o professor Ulvio por telefone, né? Naquela época não existia telefonia celular, era telefone fixo mesmo. Eu liguei para a casa dele e falei, o senhor já viu o jornal? Está vendo o que aconteceu? Vamos nos reunir para nós vermos aqui qual providência que eu posso tomar, né? Sendo que eu passei a minha infância em Três Corações quando eu era bem pequenininho. E minha mama, né, nós somos italianos, a minha mamãe, né, em 1996 ainda morava lá em Três Corações. Então, eu ia sempre lá em Três Corações visitá-la. Praticamente, né, de 40 em 40 dias eu estava lá para passar uns dias. Então, marcamos uma reunião no meu apartamento, veio o professor Ulvio, né, outros 3 participantes do grupo, e nesta reunião eu decidi que eu iria ao sul de Minas para poder conhecer melhor os acontecimentos, sendo que, inclusive, eu já tinha uma base operacional muito interessante, que é a casa da minha mama, lá na cidade de Três Corações, que dista apenas 25 quilômetros de Varginha. Então, liguei para minha mama, falei, mama, está acontecendo isso e isso, estou chegando aí amanhã, de manhã, já estou saindo de viagem. A gente vai pela rodovia Fernão Dias, porque Três Corações fica basicamente no meio do caminho, entre Belo Horizonte e São Paulo, capital.
rodovia Fernão Dias liga as duas cidades. E fui para Três Corações. Repare, eu nem conhecia o Birajara só de nome, assim como eu conhecia de nome, né, outros pesquisadores brasileiros, né, o Claudeir Covo, o Marco Antônio Petit, o próprio, né, Gevaer, todos, né, pessoas que já participavam de outros eventos, né, já tinha aí uma convivência. Eu é que ainda não tinha tido oportunidade, então eu nem conhecia o Birajara, fui para Três Corações, cheguei em casa já imaginando que, se alguma coisa de fato tivesse acontecido, era muito provável que a ESA, a Escola de Sargento das Armas, um gigantesco batalhão de infantaria de guerra, de engenharia de guerra, eles têm tanques, mais de 5.000, né, colaboradores lá dentro desse batalhão de infantaria chamado Escola de Sargento das Armas. Eles formam os melhores sargentos de toda a América do Sul. É uma escola tradicionalíssima, foi fundada, estabelecida logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, se algo realmente tivesse acontecido, era muito provável que a ESA estivesse envolvida e que alguém lá dentro da ESA soubesse de alguma coisa. Na minha infância, eu fiz muitas amizades quando era pequenininho. Ia com aquela merendeira para a escola, para o jardim primário, aprender a falar português, não é verdade? Fiz muitas amizades com muitos amigos cujos pais já eram militares lá dentro da ESA, porque é um contingente, como eu disse, de mais de 5.000 homens. Então, em 1996, vários desses meus amigos de infância, influenciados positivamente pela carreira de seus pais, se tornaram militares e estavam na ESA atuando. Então, na ativa, eu cheguei estrategicamente, já em Três Corações, expliquei a situação toda para minha mama e já comecei a dar uns telefonemas e ainda pedi para ela, falei, mama, lembra de alguém aí, que a senhora ainda se lembra, né, daquela época de criança? Porque muitas pessoas frequentavam a nossa casa, meu pai e minha mama tinham um relacionamento muito bom com todo mundo na cidade, né? Então, eles são da área médica. Então, mama também deu uns telefonemas lá, pediu ajuda. Eu tenho dito para alguns dos nossos colegas em outras lives também, eu pedi muitos favores. Provavelmente eu estou devendo favor para os próximos 50 anos. E fui atrás dos conhecidos. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha... A própria internet ainda estava engatinhando no Brasil. A ligação, a conexão era feita por linha telefônica. Imagine, uma internet naquela época tinha 100 kps, ok? Hoje, nós temos qualquer internet na casa das pessoas aí, tem 300 mega. Nós estamos falando de 100 kbytes, kilobytes, você imagina, por linha telefônica. Então, ainda estava engatinhando. E naquela época você escolhia se você queria comprar uma moto 0 quilômetro ou comprar um computador de tão caro. Então, estava tudo começando, liguei, pedi ajuda, e aí fui procurar no catálogo telefônico o nome, o Birajara Franco Rodrigues, porque tinha o catálogo telefônico do sul de Minas Gerais, que abrangia Três Corações, Varginha, né, Lavras, Campanha, as estâncias hidrominerais, Cambuquira, Caxambu, Lambari, São Lourenço, era num tal de catálogo telefônico. Aí eu abri o catálogo, né, um glossário desse tamanho, procurei na cidade de Varginha e fui lá, na letra U. O Birajara Franco Rodrigues, achei um número, um telefone fixo, falei, deve ser da residência dele. Então eu liguei para ele, falei, olha, Birajara, sou Vitório Pacatini, eu venho do Cicoane, acabei de chegar de Belo Horizonte, estou vindo para entender melhor o que aconteceu e, inclusive, adentrar nas investigações, caso eu entenda, né, que realmente temos aqui um contexto, né, a ser investigado. Ele, né, pessoa muito educada, muito atencioso, não, ok, perfeito, combinou comigo de ir na casa dele para conversar com ele no dia seguinte. Então, feito este contato, tomei outras providências lá em Três Corações, direitinho. No início da noite,
Já tocou o telefone lá em casa um grande amigo meu, que já era oficial dentro da ESA, naquela ocasião, dizendo: Pacatini, a onça vai beber água. Eu já tenho alguém aqui que participou diretamente de uma das operações, viu? E em consideração a você, sua família, seu nome de família, eu já combinei com ele e ele vai conversar com você pessoalmente hoje à noite. Ele só pediu para não ser filmado, porque está morrendo de medo. Mas como foi um oficial, né, que estava por trás desse contexto, a pessoa, né, aceitou. Na realidade, essa pessoa que me ligou ainda não era o oficial, me permita, era um grande amigo. O oficial viria logo na sequência. Então, esse grande amigo, que também tem muitos amigos dentro da ESA e familiares, foi quem me ligou e marcou o horário à noite. Existe uma outra cidade muito famosa lá no sul de Minas, que se chama São Tomé das Letras. E é uma região que dista, né, apenas 38 quilômetros de Três Corações. Varginha, apenas 25 quilômetros. Essa estrada, na época, era de terra. E ela conectava Três Corações a São Tomé das Letras, mas também diversas fazendinhas de gado, né, de plantação de milho, ao longo desses 38 quilômetros. Então, eles me explicaram qual que seria a estradinha de terra que eu iria entrar. Isso tem referências. Vai até tal local, você vai ver essa referência, entra aqui, vira ali, vai na fazenda do seu João, parará, parará. Tudo escuro. Não tinha nem iluminação rural, muito menos telefonia rural naquela época. Então, eu fui ao local, pelo mapa que eles me explicaram por telefone, e lá, mesmo sabendo que a pessoa estava muito amedrontada, eu pedi para gravar em áudio. Eu precisava ter esse depoimento gravado, pelo menos em áudio, né? E me comprometi, você pode ficar tranquilo, eu te dou minha palavra, ninguém vai ter acesso à sua pessoa, você jamais será prejudicado. Inclusive, Tiquete, eu tenho orgulho, tenho dito isso e repito, tenho orgulho de dizer que ninguém botou as mãos em nenhuma das minhas testemunhas até hoje. Eu jamais permiti que isso acontecesse. Eu protejo a todos, não só os que colaboraram naquela ocasião e os que se somaram posteriormente. E lá eu gravei esta entrevista de mais de meia hora, onde ele contou em detalhes, ok? Porque ele foi uma das pessoas que participou da primeira captura. A primeira captura coordenada pelo Corpo de Bombeiros de Varginha, a inteligência da Polícia Militar e, principalmente, pela ESA, a Escola de Sargento das Armas. Então, essa pessoa que deu o depoimento, que os meus amigos levaram lá para se encontrar comigo, participou da primeira captura. Portanto, voltando no dia 20 de janeiro de 1996, as meninas, Kátia, Liliana e Valquíria, avistaram a criatura, né, em torno das 3h30 da tarde. Esta primeira criatura foi capturada no dia 20 de janeiro, às 10 horas da manhã. Por quê? Porque os militares já sabiam da situação que se apresentava, como eu vou contar na sequência. Então, esta primeira criatura, crianças que estavam ali no bairro Jardim Andere, o bairro Jardim Andere chegava num ponto em que terminava a parte edificada do bairro, a parte que já tinha sido loteada, né? A última pavimentação asfáltica tinha um platô e ali de cima começava um declive enorme, com um mato de mais de 1 metro de altura, lá para baixo, lá embaixo, então, virava uma florestinha, e muito mais lá para baixo estava se formando o bairro Santana, onde as meninas moravam. E elas estavam saindo do bairro Jardim Andere no dia 20 de janeiro, em torno das 3h30 da tarde, justamente para cortar caminho por ali, chegar no bairro Santana, onde elas moravam. Só que crianças que estavam por ali, naquele dia 20 de janeiro, às 10 horas da manhã, viram esse animal estranho, já estavam ali na parte que era o platô, a última parte pavimentada do bairro, antes de virar aquele matagal todo. E aquele declive. Viram essa criatura, inclusive jogaram pedra nessa criatura, e à medida que elas jogaram pedra, a criatura ainda desceu mais um pouco.
alguém acionou o corpo de bombeiros, porque no Brasil, quando se tem um animal diferente dentro da cidade, ou um cachorro raivoso, né, caixa de abelha, as pessoas ligam para o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros foi acionado, já estava alerta para pelas forças militares, já estavam alertados que eram para ficar de prontidão, porque algo de diferente poderia acontecer. Eles só não tinham ainda a informação exata. O que seria esse algo diferente? Então, quando eles efetivamente chegaram ao local, já desceram com aquela rede de jogar em animais, né? E capturaram a criatura. A criatura estava abobada, não ofereceu resistência, estava viva e ainda fazia um zumbidinho, parecendo uma abelha. Eles enrolaram ela nessa rede, acabaram de subir, né? No caso agora, aclive, vieram para cima, neste platôzinho onde o bairro Jardim Andere terminava, com a última pavimentação asfáltica. Só que um caminhão da ESA, Mercedes-Benz, aquele com lona atrás, camuflada para transportar tropa e carga, já tinha acabado de estacionar lá também. Por quê? Porque a ESA já estava avisada, já estava de prontidão. E o Corpo de Bombeiros colocou a criatura ainda viva numa caixa de madeira de aproximadamente 1 metro quadrado por 1 metro. Sabe como? 1 metro por 1 metro. Colocaram ela lá dentro, embrulhada na rede, viva, fazendo esse zumbidinho e cobriram com uma lona. Também camuflada. E já entregaram para os militares da ESA, puseram na carroceria do caminhão e imediatamente saíram de Varginha. Repare, eu estava lá para os lados de São Tomé das Letras, numa escuridão, um frio, porque o sul de Minas, meus queridos, é frio, tem neblina. Essa noite estava um frio danado, uma neblina, né? E eu fui lá, consegui localizar e gravei este depoimento. No dia que eu cheguei em Três Corações, então repare, eu nem conhecia o Birajara ainda, eu só iria conhecer o Birajara no dia seguinte. E eu, quando voltei para casa, contei para minha mama, falei, mama, a senhora não vai acreditar, olha só, eu acabei de chegar, olha o que eu já descobri. Então, isso tudo é muito mais sério do que eu imaginava. Agora eu vou, viu, a senhora, por favor, prepara aí a lasanha, o capelete, sabe? Que eu vou ter que passar uma temporada aqui no sul de Minas, porque eu não vou sair daqui enquanto eu não souber mais detalhes e entender, de fato, o que aconteceu na sua grandeza, no que eu puder, né, investigar. Muito bem, no dia seguinte eu vou para Varginha, o Birajara explicou um mapa, você vem pela avenida principal, entra no trevo, vira aqui no posto de gasolina e tal. Cheguei na residência dele, ele muito educado, muito gentil, né, pessoa, né, sempre muito educado. E um profissional incrível também. Ele me recebeu na sala de estar da casa dele, né? Fechou a porta e eu lá conversando com ele, falei, Birajara, então eu vim aqui para saber de você. Eu já estava com a tal de fita cassete, que era uma fita de áudio. Era uma coisa desse tamaninho, assim, sabe? Mais ou menos do tamanho de um smartphone, assim, sabe, que você encaixava lá no tal do toca-fita. Isso não existe mais. Estava no bolso da minha calça jeans. E eu calado, sentei lá na sala. Então, sou todo ouvidos. Aí ele contou, olha, muito obrigado por ter vindo. E começou a conversar comigo. O que eu percebi? Até aquele momento, o que ele sabia era o que já estava divulgado na mídia, que é o que ele pôde fazer. Assim que ele ficou sabendo, ele foi procurar as 3 meninas, saber quem são, conversou com elas. Ele foi no Corpo de Bombeiros, negaram tudo, disseram que não sabiam de nada. E foi também na Polícia Militar, negaram, não existe nada disso, não sabemos de nada. Então ele me disse, Pacatini, então, até agora, o que eu tenho é isso. Ou seja, ele tinha, né, a total negativa dos militares de Varginha, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, e o relato das 3 meninas. Ele não tinha mais nada, ele nem teria como ter mais alguma coisa naquela circunstância, né? Muito bem, percebendo, né, que era uma pessoa realmente séria, como eu já imaginava que seria, uma pessoa, né, muito
profissional, uma pessoa educada. Eu falei, Ubirajara, eu vou te ajudar. Tirei a fita cassete do bolso, falei, deixa eu já te contar uma coisa, senta aí, viu? Para você não cair de costas. Na sala dele tinha um equipamento de som que chamava 3 em 1. Tinha rádio AM, FM, o tal do toca-fita e o aparelho de tocar disco a vitrola, de tocar disco de vinil. Moderníssimo, naquela época era o que todo mundo queria ter, o que existia. E ele sentou lá, nós dois na sala de estar, colocou a fita cassete e ouviu. Mais de meia hora. Ele ia escutando e ficava estupefato com aquilo tudo, porque a riqueza de detalhes que o militar passou não deixava dúvida. Então, a partir daquele momento, estabelecemos essa parceria e eu entendi que nós tínhamos, então, um longo caminho pela frente, já estávamos dando ali um passo muito importante e, na sequência, então, eu fui conhecer as 3 meninas e fomos dando curso aos contatos, sendo que lá em Três Corações também fui intensificando os contatos, conversando, né, com outros militares e fui colhendo diversas informações. Então, como tudo começou dessa forma, assim, então, eu fui para o sul de Minas, né, conhecer o Ubirajara, levar as primeiras informações que eu já tinha, e, na sequência, o Ubirajara, que já conhecia o Claudeir Covo, o Jevaé, né, nosso grande mestre Jevaé, todos, né, que estão agora numa outra etapa das nossas vidas, mas deixaram muita saudade, e conhecia também o Petit. Então, ele me perguntou, porque nós fizemos uma parceria, um acordo, né? Nós só iríamos contactar pessoas em que estivéssemos de comum acordo e que tivéssemos referência direitinho, e só divulgaríamos também o que estivesse de comum acordo. Então, eu falei, perfeito, eu já conhecia de nome o Jevaé, o Claudeir Covo, o Petit, né? A nossa papisa, a professora Irene Granck, maravilhosa, pessoa fantástica, que eu tive a honra e o prazer de conhecer também, assim como os demais colegas que já se foram. Então, ele comentou com esses outros colegas, todo mundo ficou muito impressionado, todo mundo ficou, sabe, passou a entender que nós tínhamos algo muito grande a ser pesquisado e trabalhado no sul de Minas. Então, Tiquete, foi assim que começou a minha participação lá em Varginha. O que você fez, o que você explicou para a gente aqui, é a verdadeira pesquisa de campo. É assim que se faz e que está em falta hoje em dia. E você tocou num assunto muito importante. O sigilo da testemunha. Infelizmente, a gente tem pessoas no meio ufológico que gostam de até expor, ameaçar a pessoa, se ela não falar, olha, se você não falar o que você sabe, eu vou falar para todo mundo que você falou isso, que você é isso. É melhor você preservar a testemunha, você joga no fogo. E o que você fez foi diferente. Você fez diferente não, você fez o que tem que ser feito. Quem faz diferente disso é o que está errado. Você até hoje, essas suas testemunhas ainda são anônimas? Algumas já veio a público por livre e espontânea vontade ou porque foi exposto de alguma forma? Essas suas testemunhas ainda são um segredo ou não? Prezado Tiquete, eu vou lhe dizer que todas as minhas testemunhas do meio militar que me pediram sigilo e tinham receio, tem até hoje, e não queriam, de forma alguma, ter o seu nome, a sua imagem exposta, estão todos protegidos. Eu entendo, e isso desde o início das minhas pesquisas, né, lá com Cicoane, né, que quando você vai conversa com uma testemunha, às vezes ela está amedrontada, né, a família fazendo pressão, não fala nada disso, não, deixa para lá, nós vamos cair no ridículo, vão rir da gente, etc. Isso desde lá do Cicoane, né, Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados. Então, a gente já sabia, já tínhamos essa postura, né, de só revelar a testemunha se ela assim autorizar. E assim eu dei sequência dentro da pesquisa de Varginha, tenho protegido a todos, viu? Jamais autorizei a ninguém, né,
a quem... porque poucas pessoas tiveram acesso, dentro, né, da pesquisa, a algumas dessas testemunhas. Não foram a todas, algumas testemunhas. Num acordo que foi feito com o Claudeir Covo, né, com o Petit e com o próprio Gevaer, nós tivemos a oportunidade, né, de compartilhar algumas dessas testemunhas. Uma dessas testemunhas está aqui, numa reunião histórica que nós tivemos. Repare, o rosto da testemunha está, né, borrado. Sou eu ali, com essa testemunha. Okay? Uma delas. Esta participou da retirada da segunda criatura capturada do Hospital Humanitas. Estou eu aqui, a testemunha aqui. Essa testemunha, por acaso, é o militar X do documentário, né? Moment of Contact, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, ok? Anos depois, essa testemunha consentiu em participar do documentário Moment of Contact. Ele foi um dos militares que participou da retirada da segunda criatura que foi capturada em Varginha. Essa segunda, e saiu morta de Varginha. Essa segunda criatura é a que as meninas avistaram no dia 20 de janeiro, em torno das 3h30 da tarde. Subsequentemente, mais ao final da tarde, caiu uma chuva muito forte em Varginha naquele dia, com pedras de granizo do tamanho de bolinha de ping-pong. Causou muita destruição na cidade. O Corpo de Bombeiros estava socorrendo diversas demandas. E a Polícia Militar de Varginha também já estava avisada, porque aí já tinham capturado uma primeira criatura. E os militares já estavam atentos para ver, né, aonde que foi parar a criatura que as meninas tinham avistado e também se ainda não existiam outras ali pela região. Foi encaminhado à noitinha, logo depois dessa chuva torrencial, sendo que o Corpo de Bombeiros estava atendendo às demandas, né, da destruição lá da chuva forte, o serviço secreto da Polícia Militar de Varginha, chamado P2, ok? Então, incumbiram o melhor policial militar do serviço secreto, Marco Eli Xerezi, que foi junto com o Cabo Lopes, o Eric Lopes, né? Eles foram num Fiat Premio branco, sem identificação da Polícia Militar, sem identificação nenhuma, porque como eles são da inteligência, eles agem de forma infiltrada. Eles entram no meio de traficantes, de outros bandidos, eles se infiltram. Então, um carro da Polícia Militar de Varginha não poderia ter identificação para operações secretas. Eles usavam esse Fiat Premio. Na época, o Fiat Premio era o Fiat Uno com o porta-malas, ok? Um modelo standard, não era aquele modelo hatchback. Naquela noite, o Marco Eli Xerezi e o Cabo Lopes, o soldado Marco Eli Xerezi e o Cabo Eric Lopes, foram nessa missão secreta, adentraram ali para dentro, no final do bairro Jardim Andere, começaram ali pouquinho para cima de onde as meninas avistaram a criatura, e virava o carro para um lado, virava o carro para o outro, jogava o farol para ver se enxergava, andando devagarzinho. Claro, operação secreta, sem dar notícia para ninguém, a cidade estava toda envolvida com a destruição da chuva, de granizo, as ruas estavam desertas, né? E a criatura passa, né, na frente do carro, em passo acelerado, na frente do carro, como que para sair fora daquele farol e se esconder, mato com mais de 1 metro de altura. O Xerezi, o Marco Eli Xerezi, que era um grande cumpridor de missões, saiu do carro rapidamente, foi atrás dessa criatura. A criatura, nós já sabemos, tem em torno de 1,10 m a 1,20 m, complexão física de uma criança de 6, 7 anos, muito magrinha, né? Não ofereceu resistência. E o Xerezi, cumpridor de missão, foi lá e agarrou ela. Agarrou e voltou com ela para o carro, colocou ela dentro do Fiat Premio. Ok? No ato de agarrar essa criatura, a criatura se debateu um pouco, ela arranhou o Marco Eli Xerezi aqui embaixo do braço, próximo à axila.
E, enfim, ficou por isso mesmo, coisa leve ali, no fervor da atividade, né? Eles, imagina, não tinha telefone celular, e eles não podiam estar com um rádio desses Motorola que fica no painel do carro da polícia, de todo tamanho, porque um carro que é usado pelo serviço secreto, se ficasse com um rádio daquele lá no painel, aonde esse carro passasse, todo mundo ia perceber, aquele é um carro da polícia infiltrado. Então não tinha nem rádio, não existia telefonia celular, era caríssimo. Naquela época estava entrando no Brasil uns Nokia, que o Pelé fazia propaganda desse tamaninho, e um outro chamado Ericsson, concorrente, sabe? Pequenininho, monocromático, funções mínimas, e a área de sombra pela cidade não funcionava direito, caríssimo também. Então, eles saíram de lá, tiveram uma passagem, né, no hospital regional, porque quando a polícia atende um caso de algum acidente de trânsito, que alguém machucou, briga, facada, tiro, né, atropelamento, qualquer coisa, eles levam para o pronto-socorro. E, naquele momento, né, dado a distância do bairro Jardim Andere ao hospital regional, que fica mais no centro, eles acharam por bem também dar uma passada lá, pedir um apoio, mas também procurar por um telefone fixo, né, ali na surdina, porque os policiais acabam conhecendo os enfermeiros, os técnicos, os médicos, o porteiro. Então, eles chegaram lá e já foi dito para eles, olha, nós não temos condição nenhuma de cuidar disso, vocês vão ter que levar isso para outro local. E, neste ínterim, né, eles pegaram um telefone lá do hospital, já ligaram para o comando, avisando, nós estamos aqui, como proceder. O comando tomou as providências e nós já sabemos que os militares, inclusive, porque já existiam, né, militares da ESA lá dentro de Varginha, à disposição para agir, estavam lá dentro da cidade, inclusive, né, dentro das instalações do próprio Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Quando o Xerez avisou, o Xerez e o Cabo Lopes avisaram, eles já foram para o hospital, e lá do hospital, como nós sabemos, já foram pedindo para tirar radiografia, tirar raio-x, e o povo do hospital dizendo, olha, nós não temos condição de ficar com isso aqui, e eles mandando todo mundo seguir a orientação, não falar nada com ninguém, né? Ficar em silêncio, mas tira aqui esses raios-x e tudo. E, subsequentemente, levaram para o Hospital Humanitas, que é um hospital, na época, num ponto mais afastado do centro, com uma estrada periférica por onde você conseguia sair e entrar em Varginha sem ter que passar pelo centro da cidade. Lá essa criatura foi examinada, os militares estavam no comando da situação. Subsequentemente, um comboio militar foi acertado, né, durante o dia subsequente. Saiu da ESA, foi para Varginha 3 caminhões, o mesmo modelo Mercedes-Benz, com aquela lona de tropa atrás, né, camuflada, para transportar carga e tropa. E eles fizeram incursões propositais dentro de Varginha para que as pessoas vissem esses caminhões lá, em lugares distintos. Se alguém perguntar, você viu um caminhão da ESA por aqui? Vi, passou ali na frente da sorveteria. Ah, dona Maria, obrigado. Ô, seu João, o senhor viu? Vi, passou ali na frente da oficina mecânica. Em pontos distintos, eles circularam dentro da cidade para causar confusão. Se alguém visse... Só uma vírgula. Então, eles já tinham um procedimento de acobertamento. Já conheciam esse procedimento. Mas assim, um planejamento de guerra estratégico, nós vamos amadurecendo isso ao longo da nossa conversa. Já tinha um planejamento estratégico de guerra montado. Já era assunto de segurança nacional. Eles já sabiam que estavam lidando com criaturas extraterrestres. E ainda não sabiam o perigo maior que estava por vir, como nós vamos agora aqui trazendo à tona. Então, já tinha um planejamento, eles já sabiam que aquelas criaturas eram extraterrestres. Aquilo não existe na flora, na fauna do nosso planeta, não só do Brasil, né? Porque
já tinha sido capturada a primeira de manhã, às 10 horas da manhã, do dia 20, que já estava lá dentro da ESA. Então, Tiquete e queridos amigos que estão aqui conosco, os caminhões entraram dentro de Varginha, os 3. Eu sei quem comandou, viu? Quem comandou tudo, quem é que estava, né, nestes caminhões, quem é que estava pilotando, quem foi, né? Nós já sabemos quem é que estava lá no hospital, porque quando eles chegaram lá, né, transitaram dentro de Varginha, um desses caminhões chegou lá num portão lateral, daqueles de correr lateralmente, ok? Grandão, portãozão de garagem, que dá para um pátio. Abriram lá o portão, já tinha comandante da ESA e outros militares lá dentro. Nós já sabemos quem são, ok? Já tinham outros médicos lá dentro, estava no pátio. A criatura estava num caixão pequeno, parecendo uma urna de criança. Só que não era uma urna, era uma caixa de madeira. Provavelmente aquilo foi confeccionado às pressas lá dentro da ESA. A criatura estava sobre 2 cavaletes, esses cavaletes que se usa no trânsito para interromper trânsito, cavalete de madeira, o caixãozinho em cima, um caixãozinho ligeiramente mais raso, sabe? A criatura estava deitada, os pés bifurcados estavam para o lado de fora, o caixãozinho e os pés bifurcados, saindo assim para o lado de fora. Os militares que encostou esse caminhão lá e outros que estavam lá dentro já deram seu depoimento, isso aí nós já temos. Alguns dessas testemunhas eu nunca mencionei, eu não fui autorizado, sejam os da parte civil, que trabalharam lá na ocasião, ok? Da parte, digamos assim, médica, da parte da enfermagem, nós já temos esses depoimentos há muitos anos. Eu só não fui autorizado e tenho mantido tudo isso em sigilo, mas nós já sabemos. Então, não foi só os militares que estiveram participando da operação que nos deram o depoimento. Eu já tenho os depoimentos, do todo. O caminhão encostou de ré, um dos médicos chegou lá com o estetoscópio, tinha gente filmando com câmera. Na época, o sistema era VHS, era tal de camcorder, né? Tinha gente lá com câmera pendurada, né? Já tinham feito filmagens quando esse caminhão chegou lá. Isso eu sei pelos funcionários. Eles já tinham filmado tudo que eles queriam. Foi tudo amplamente filmado. Um mau cheiro horroroso, que é como se fosse uma água sanitária com clorofórmio, ou cloro, um cheiro horroroso, assim, de adentrar as narinas e ficar lá por muito tempo. Falaram inclusive, que no Moment of Impact, falaram que a criatura exalava um cheiro de amônia. É isso, é um amoníaco misturado com água sanitária, é um cheiro difícil de identificar. Vários que conversaram comigo, né, identificam dessa forma, um amoníaco, ou é um cloro, um produto de lavar banheiro, uma água sanitária, mas é fortíssimo, é difícil até de respirar. Muito bem lembrado, foi comentado, sim, no documentário Moment of Contact. Então, um dos médicos ainda chegou lá na criatura com uma pinça, né, luvas e tudo, tocou naquela boquinha, que nada mais era que um rasgadinho, abriu, pegou a pinça, enfiou dentro da boca, puxou para fora uma língua preta, comprida, fina, sabe? Parecendo de um réptil. Para fora, quando ele soltou a pinça, a língua entrou para dentro da boca da criatura de novo. Isso foi visto. Os militares que participaram lá da operação para retirar a criatura de lá, e os civis, a área médica, a enfermagem, né? Outros que estavam lá dentro. Então, assim saiu de Três Corações a segunda criatura. Essa segunda criatura é a criatura que as meninas avistaram. Foi capturada pelo Marco Elixerese e pelo Cabo Lopes, Eric Lopes, e retiraram de Três Corações. Na sequência, quando esse comboio chegou em Três Corações, o trânsito lá em Três Corações já estava com militares na rua, fingindo de bobo, parando o trânsito e orientando e tal, para os caminhões terem prioridade, para na hora que chegassem,
não ficassem presos no trânsito, já fossem direto, rápido, para dentro das instalações dessa sensacional escola, desse batalhão militar de guerra que é a ESA. Vocês têm que ver a quantidade de tanques de guerra, metralhadoras, bazucas, etc. É uma escola fantástica, eles são extremamente competentes. Então, quando esse comboio chegou em Três Corações, já tinham militares orientando para eles passarem rapidamente pela cidade e já irem lá para dentro da ESA, porque a estrada que chega de Varginha, sai de Varginha, anda um pequeno trecho na rodovia Fernão Dias e entra no trevo de Três Corações. E aí, na estrada que existia na época, você tinha que passar por dentro de Três Corações, pela parte central da cidade, porque a própria escola de Sargento das Armas, naquela época a cidade tinha em torno, né, de 60 mil habitantes, uma cidade menor, a ESA ficava também ali numa região razoavelmente próxima também do centro. Então, os caminhões entraram dentro da ESA. Já tinha todo um planejamento para retirar essas criaturas de lá imediatamente. Não era para essas criaturas ficarem lá dentro de Três Corações e da ESA de jeito nenhum. Vamos na sequência. Então, dentro do planejamento, eles já tinham um outro comboio preparado, convocado, para sair de Três Corações e levar essas duas criaturas, né, para Campinas, para Unicamp, para que uma equipe de cientistas lá na Unicamp pudesse fazer análise a que fosse possível, dentro da tecnologia brasileira da época, antes de entregar estas criaturas para os americanos, porque os americanos já estavam lá dentro da ESA. Ok? Nós já sabemos da movimentação, tinham vários outros oficiais de outros batalhões pelo Brasil que estavam lá na ESA comandando, acompanhando essas operações, inclusive militares americanos, que chegaram lá de helicóptero. É um lugar imenso, é um lugar gigantesco, a ESA. São vários hectares de terra, é enorme. Então, tiraram as criaturas de lá. Quem comandou, nós já sabemos. Né? Quem foi neste comboio, nós já sabemos. Os nomes de quem participou de tudo. E, chegando na Unicamp, lá, o caixãozinho de madeira. Essas são umas imagens do Jamil Villanova, que ilustrou para o Claudio. Isso, o Jamil Villanova, grande parceiro nosso, pessoa fantástica, talentosíssimo, pesquisador de ufologia que esteve conosco lá em Varginha, prestando o seu apoio, sou muito agradecido a ele. Olha lá a criatura passando na frente. É porque o carro que está aqui, está um Fiat Uno, né? É só mesmo. Era descaracterizado, né? Era descaracterizado, não tinha sirene, não tinha nada disso. O giroflex, nada disso, pintura, nada. Era um Fiat e nem era esse modelo Uno, era o modelo. Lá dentro do hospital, né? Criatura... A parte que você falou da língua. Lá. O médico puxa a língua, né? Estavam lá as testemunhas. Essa criatura é a criatura. Lá, tá vendo? De lado, tinham médicos, pessoal da enfermagem, outros funcionários, lá no pátio. Olha o momento da primeira criatura pelo Corpo de Bombeiros no dia 20 de janeiro, às 10 horas da manhã. Lá para baixo, do bairro Jardim Andere, eles jogaram uma rede de capturar animais e a criatura abobada não ofereceu resistência e tinha aquele zumbidinho. Colocaram numa caixa de madeira, né? O caminhão da ESA com aquela lona, a criatura ainda estava viva. Né? E aqui a gente tem uma testemunha, que foi um pedreiro, né, que viu isso tudo. Não, também, nós já identificamos, na época, o pedreiro que estava numa obra e viu, né? Lá, o declive que eu falei, a última parte ali do bairro pavimentado, um declive lá para baixo, era tudo mato e florestinha, ao comboio militar, né? Saindo de Varginha. Então, nós naquela época identificamos o pedreiro que viu quando o carro do Corpo de Bombeiros, sendo que os bombeiros negam sequer que tenham estado lá naquele dia, naquele horário. Naquela época já tinha não só esse pedreiro, como outros que estavam numa obra, quando o caminhão parou, passou na frente deles e parou logo mais ali embaixo, onde eles estavam trabalhando, e eles não acharam que era alguma coisa,
algum animal. Inclusive perguntaram para populares ali por perto, depois perguntaram o que foi isso aí. É não, o corpo de bombeiros que pegou um bicho esquisito aí. Okay? Aproveitando a pergunta aqui do Jamil Barbosa, foram quantas criaturas, o Pacatini, você acha que foram Muito bem. capturadas? Eu vou dizer para vocês que nós estamos falando, na pesquisa de Varginha como um todo, 5 criaturas. E nós vamos por partes. Então, né, acontece que não só naquela ocasião, e em anos subsequentes, eu localizei moradores da rua. Né? Eu localizei, inclusive, pais de algumas dessas crianças que jogaram pedra na criatura, que já confirmaram tudo. Nunca me autorizaram, né, divulgar seus nomes e nem citar para que lado que fica a casa deles ali por perto. Isso, inclusive, em nenhum documentário que eu já gravei, em nenhum podcast, nada, eu nem tenho comentado. Estou comentando aqui com você agora, mesmo assim, sem revelar as fontes, não vai ter problema nenhum. Mas até não é só o pedreiro que viu a movimentação militar. Outros civis ali por perto que não só viram a movimentação militar, né? E pais de criança que jogaram pedra, né? E eu já encontrei com alguma dessas crianças que, claro, se tornaram adultos, né? Que não se lembram direito, não sabem dar a configuração direito. Mas, na época, né, eles confirmaram que jogaram pedra, sim, depois como adultos. Também ninguém quer aparecer, todo mundo tem medo, não quer envolvimento, mas menino que jogou pedra e obviamente se tornou adulto, já conversou comigo e confirmou. Não, eu joguei mesmo, porque a gente estava ali brincando e tudo, aquele bicho esquisito, nós ficamos meio com medo. Mas menino espoletado, se tivesse passado um porco, se tivesse passado um boi lá da cara feia, eles jogariam pedra também, porque é tudo espoletado, tá lá, bagunça, é farra. Viram aquele bicho, eles não sabiam o que era, mas jogaram pedra. Aí diz, mas o bicho sumiu lá para baixo, no meio do mato, depois o corpo de bombeiros chegou. Então, nós estamos cobertos de testemunhas que estiveram presentes a essa cena. Agora, vamos a um outro ponto importantíssimo. Antes da primeira captura oficial, que foi essas 10 horas da manhã pelo Corpo de Bombeiros, os militares já haviam matado uma primeira criatura lá para baixo daquele desbarrancado, virava aquele mato com mais de 1 metro de altura, já tinha virado uma floresta. Eles mataram uma criatura? Eles mataram uma criatura com tiro de fuzil FAL. Inclusive, porque como eles já estavam avisados, o casal Eurico e Oralina, vamos chegar neles, alguns dias antes já tinha avistado a nave, né, voando lá na frente do pasto da casinha deles no meio rural, 10 quilômetros antes de chegar em Varginha. Exatamente. Aí está a nave, né? Do tamanho de um micro-ônibus, no formato de um submarino, porque tinha essa cúpula aqui em cima. A cúpula não era transparente, não tinha nenhuma janela, não tinha nenhuma portinha, né? Nós vamos chegar neles. O casal Eurico e Oralina já havia avistado a nave. Ah lá, uma exemplificação voando em cima do pasto. Então, como os militares já estavam alertados, por que eles já estavam alertados? Porque os americanos, seja, né, quando a gente diz as forças militares, nós estamos aqui incluindo, né, a Força Aérea. Um outro órgão da Força Aérea americana é o NORAD, que também tem satélites espiões que fica observando. Já estão lá desde os anos 70, em função da Guerra Fria com a antiga União Soviética, eles já estavam lá, né, observando a entrada de míssil nuclear para os americanos não serem surpreendidos. Esse sistema foi sendo aprimorado ao longo dos anos, está lá até hoje, de forma muito mais sofisticada. E em 1996, obviamente, estavam lá vigiando. Né? Os americanos, a Força Armada, as Forças Aéreas, né? As Forças Armadas americanas, já tinham identificado a entrada de vários objetos não identificados
no espaço aéreo do planeta Terra. O satélite já tinha identificado, os radares americanos passaram a captar, né, vários objetos. Alguns, não foi só um, não, alguns desses objetos vieram para o lado, né, da América do Sul. Já consta dentro da nossa pesquisa, nós já temos colegas americanos que já, em contato conosco há muitos anos, nos informam que a própria Força Aérea Americana tentou interceptá-los, ainda em espaço aéreo internacional, antes de adentrarem o continente sul-americano. Sabe como? Em cima do oceano. Tentaram interceptar e um desses objetos voadores não identificados foi atingido ou por um raio laser de ataque ou por um míssil. O fato é que esse objeto foi perdendo altitude e, por coordenadas cartesianas, latitude e longitude, os radares sabem aonde que esse objeto está. Esse objeto veio descendo e veio perdendo altitude para o lado do Brasil. Adentrou o espaço aéreo brasileiro, os americanos avisaram, porque as Forças Armadas americanas e as brasileiras são parceiras, trabalham juntos há muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, quando os pracinhas foram na missão, né, lá para a nossa Itália querida e cumpriram honrosamente a missão, né, em Monte Castelo e Montese. Então, os americanos já têm esse intercâmbio militar muito grande com o Brasil, alertaram a Força Aérea Brasileira e o próprio sistema Sindacta de radares do Brasil passou a captar também esse objeto descendo, perdendo altitude, já estava dentro do espaço aéreo brasileiro, indo para o lado de Minas Gerais, tendendo ao sul de Minas. Qual era a maior força militar do sul de Minas para tomar conta da situação? A espetacular Escola de Sargento das Armas, a ESA, esse imenso batalhão de infantaria de guerra, impressionante. Para quem conhece, como eu os conheço, eu os admiro. Eles são extremamente capacitados. A ESA já estava alerta. Então, estabeleceram um cronograma de defesa impressionante. E tudo absolutamente dentro de um gigantesco sigilo e acobertamento, porque eles já sabiam que tinham naves que tinham adentrado o nosso planeta, uma delas tinha sido atingida, estava perdendo altitude, estava vindo para o lado do sul de Minas. Eles não sabiam, né, qual era o conteúdo dessa nave, quem é que ia sair lá de dentro dessa nave, então eles tinham que tomar providências, e assim o fizeram, e de forma muito competente. Então, os militares já estavam avisados, já estavam alerta, se esparramaram lá dentro da região do sul de Minas, né? Dentro do meio rural, para dentro de Varginha, Eloy Mendes, Campanha, São Gonçalo do Sapucaí, diversas ali. Eles já estavam esparramados, esperando. E... Olha aqui, ó, só um pouquinho, o Arlov aqui falando que a nave foi vista também em Eloy Mendes. Pois é, sim, nós sabemos disso. Viu? A nave tendeu, a nave que passou na frente da casa do casal Eurico e Orali, na casinha, lá no meio rural, voou na frente da casinha deles, a cerca de 25 metros de distância, e a 5 metros de altura do pasto, aproximadamente. Não fazia nenhum barulho, não tinha barulho de hélice de avião, de turbina de avião, soltava muita fumaça branca na parte traseira. A noite era uma noite clara de lua, e o Eurico ainda relata que ele via partes metálicas na traseira aqui desse submarino, partes metálicas estragadas, balançando lentamente. Então, veja bem, os militares já estavam avisados, já empreenderam campanha para poder ver se encontrava, e encontraram. Só que, como eles ainda não tinham visto nenhuma dessas criaturas, e me permita, né, são criaturas que, para o nosso padrão, são muito assustadoras, são feias, são muito diferentes. Os olhos vermelhos, parecendo, no mínimo, 3 vezes maior do que os nossos, não tem pupila, não tem íris, saindo para fora da caixa craniana, como se fosse
de um réptil, um sapo, um lagarto. Ô, Pagadinho, você acredita, você pode, existe a possibilidade da criatura, esses olhos vermelhos, essa cabeça com 3 protuberâncias, pode ser um capacete com visor de capacete, algo assim? Na descrição, uma coisa que a gente conheça? Olha, vou te dizer que não, porque quem capturou a criatura, ok? Já esteve em contato comigo, já me deu seu depoimento. Parte desses militares que fizeram a primeira captura, um deles já me deu o seu depoimento. Não tinha nada na cabeça, inclusive é algo que chama muito a atenção nessas criaturas, né? É o fato delas não terem nenhuma vestimenta, não tem sapato, não tem uma ferramenta, um equipamento, nada, ok? Então, elas não sugerem, pelo menos num primeiro momento, serem os cientistas, os engenheiros, as inteligências que foram capazes de construir uma nave. Essa nave nos sugere, pelo tamanho dela, uma nave menor, né, do tamanho de um micro-ônibus, não nos sugere ser a nave que cruzou o espaço vindo de outro planeta, outro sistema solar, outra galáxia. Ela provavelmente saiu de uma nave-mãe maior que estava aqui no nosso sistema solar em algum campo. Ela pode ter sido a cápsula de sobrevivência de uma nave maior. Exato. Ou uma nave de abordagem de solo, já que várias naves adentraram o nosso planeta que iriam cumprir com alguma missão, né? Talvez uma missão de reconhecimento. Hoje, os nossos drones, que naquela época não existia nada disso, ninguém nem imaginava que isso iria existir em algum momento. Mas um drone, ele voa, ele capta imagens, ele capta a amostra da atmosfera, não é verdade? Ele filma, ele tira fotos, ele faz até medições geológicas com raio laser. Então, o casal Eurico Coralina avistou essa nave, né? Porque dias antes do avistamento das meninas, estavam dormindo em torno de 1h15 da madrugada. A dona Oralina escutou o gado galopando no pasto lá na frente da casa deles e deu um toque no Eurico. Eurico, acorda, estão roubando o gado. E o Eurico na cama, lá junto com ela. Nossa Senhora, eu vou lá ver isso. Ela falou, não vai lá fora não, que eles podem estar armados. Aí eles chegaram na janela do quarto. Aquela janela de lâminas, né, tem vidro e metal, de correr assim, abriram a janela, puxaram assim, sabe assim, uns 4, 5 dedos, os dois lá na janela, enfiaram a cara lá na nesga ali da janela que abriu e se deparam com um submarino voando a 25 metros de distância deles, a aproximadamente 5 metros de altura do passo. O gado correu tudo lá para frente. E um outro fator muito importante, por 40 minutos, isso em termos ufológicos, os senhores sabem que, às vezes, um avistamento ufológico, se a gente der sorte, dura segundos, eventualmente alguns poucos minutos, 1 minuto, 2 minutos, 40 minutos, deu tempo de sobra para eles poderem assistir. A nave foi voando, foi indo, até sumir lá na frente de uma colina mais alta, 40 minutos. Isso é uma eternidade. Deixa eu só te interromper por uma coisa. Como é que os ufólogos, vocês tiveram essa informação da NORAD, que ela detectou essa entrada e identificou onde? Porque essa informação ela me chegou de outros colegas americanos que têm seus contatos na Força Aérea. Parte dessas informações já chegaram, inclusive, é pouca coisa, mas chegou, e eu fico muito contente que tenha chegado a outros que já estiveram conosco, outros pesquisadores que já estiveram conosco, inclusive o Stanton Friedman, com quem eu estive por 3 vezes. Ele me pediu entrevista lá no quarto do hotel, num evento em Brasília, ainda nos anos 90, um mega evento que o Jevaé e o Rafael Cury promoveram, você deve se lembrar. Né? Primeiro Fórum Mundial de Ufologia na LBV aqui em Brasília, em 1997. Eu estava lá. Isso. Foi antes de eu ir a Roswell, quando eu fui convidado a palestrar em Roswell.
né? O Stanton Friedman e o Graham Birdsall, o britânico, né? Me pediram, foi lá no quarto, conversei com ambos, já faleceram, grandes colegas. E o próprio Stanton Friedman, quando chegou no Brasil, ele já tinha feito lá nos seus contatos, porque ele teve contato com muitos militares em função da pesquisa dele em Roswell. E ele já, naquela ocasião, já tinha conversado comigo, que já tinha chegado até ele, que a Força Aérea Americana já estava ciente da ocorrência, porque o próprio NORAD havia alertado, porque eles estão lá para isso mesmo. Um sistema altamente sofisticado que vai ficando cada vez mais sofisticado, e agora, com inteligência artificial, é uma verdadeira máquina de guerra flutuando lá no espaço. São vários satélites. Então, uma dessas pessoas que também, em tempos mais recentes, já chegou até ele, e eu acho ótimo que isso tenha acontecido, é o próprio James Fox, o documentarista, que veio ao Brasil junto com a equipe brasileira, nós vamos falar sobre isso já já, para preparar, né, um dos melhores documentários ufológicos de todos os tempos, o Moment of Contact. Então, como é que eu sei? Porque os próprios pesquisadores americanos, pessoas renomadas, que também estavam, de uma forma indireta, né, fazendo lá algumas pesquisas, tentando sondar, tentando saber, e já tinham me passado a informação. Quando eu cheguei em Roswell, pra você ter uma ideia, eu cheguei no aeroporto de Roswell, eu tive que primeiro descer em Dallas, Texas, para de lá pegar um avião menor e ir para Roswell, no estado do Novo México, vizinho. Eu cheguei, né, o museu já tinha lá tomado providência, o meu carro alugado já estava me aguardando no aeroporto. Eu peguei o meu carro alugado, fui para o hotel Holiday Inn, lá na avenida principal de Roswell, cidade plana, quente pra caramba, sabe? Tá lá no meio de uma área muito desértica, igual naqueles filmes de cowboy antigamente, com aquelas moitas de capim voando assim, pelas cidadezinhas, né? Quando eu estou chegando no estacionamento do hotel, o Stanton Friedman estava chegando também num carro igual ao meu, só que o meu era vermelho, o dele era verde, né? E um Chevrolet Cavalier. Eu estava estacionando no hotel, o Stanton Friedman chegou e falou: mas que bom que você veio. Eu já sabia. Chegamos junto no hotel e já marcamos uma reunião antes dele fazer a palestra dele e antes de eu fazer a minha palestra. Ele aproveitou para me contar diversos outros aspectos que muita gente não sabe do caso Roswell e aproveitou para me contar das outras pesquisas que ele fez, confirmando se ele fez pessoalmente lá em Roswell, que definitivamente a Força Aérea Americana foi quem avisou a Força Aérea Brasileira. E, repito, o sistema Sindacta de satélites captou, né, estas naves adentrando o espaço aéreo, porque não foi só uma. Esta específica estava perdendo altitude, mas tem várias outras. O sul de Minas sofreu uma avalanche de avistamentos, não só nos céus, na circunvizinhança ali do município de Varginha, mas nos outros próximos, né? Nós fomos, na época, a vários outros. O telefone tocava, informações chegavam, a gente viajava ali por perto, pegamos vários depoimentos, várias pessoas contando. Uma delas, inclusive, que o carro foi perseguido na estrada, voando quase que por cima do carro, na rodovia Fernão Dias, antes de chegar a São Gonçalo do Sapucaí. O motorista sentindo o efeito eletromagnético, o cabelo da cabeça tudo arrepiando, cabelo do braço, ele sentia aquele arrepio, quando dá aquela arrepiada, os pelinhos arrepiam, os dedos das mãos incharam ao volante, ok? Um dos depoimentos. Um outro depoimento é de um dentista, amigo meu de infância. Eu até levei ele lá em Varginha, eu pedi para ele, por favor, me ajuda. E ele, gentilmente, numa reunião histórica que nós tivemos lá em Varginha, em maio de 1996, né, a nossa equipe ufológica, né, Gevaé, Claudio Corvo... Não, Gevaé foi para fazer a matéria da revista UFO, ele não estava lá nesse dia. O Claudio Corvo, o Petit... E os irmãos Mondini, nossa, o Jamil Villanova, todo mundo, porque são tantos nomes, se eu esqueci de alguém, me desculpe aí.
muita gente, colegas sensacionais, todos estavam lá prestando apoio. Eu levei esse dentista, que eu estou evitando de falar o nome dele, ele deu o depoimento dele, porque Três Corações tinha o privilégio, já a partir, pouco antes de 1996, de ter 2 trevos na rodovia Fernão Dias. Este primeiro, mais antigo, e um segundo que fica na frente de uma estátua do Pelé de todo tamanho, que é a entrada para você ir para a estrada de Varginha. É um segundo trevo. Esse dentista, pelo lado que ele morava na cidade de Três Corações, ele morava lá em Três Corações e tinha clínica em Varginha. Então, ele ia 3 vezes por semana em Varginha, além de atender em Três Corações. Voltando à noite, saiu ali no trevo da estrada de Varginha, que chega na rodovia Fernão Dias, passou do lado da gigantesca estátua do Pelé, que está lá, e entrou nesse segundo trevo. Três Corações se dá o privilégio de ter 2 trevos, é a única, ali no sul de Minas, com a rodovia Fernão Dias. E adentrou uma estradinha absolutamente no meio do mato, escura. Não tem ninguém, não tem iluminação rural, é uma estrada secundária que tinha sido recém-criada lá em Três Corações. Quando ele me conta, e eu levei ele para contar lá em Varginha, para a equipe que estava lá, o carro começou a morrer, carro dele novinho, começou a morrer, falou, mas o que é isso? E ele viu uma luz, uma claridade enorme chegando um pouco assim ao lado do carro, do lado do copiloto, um pouco mais alto, e ele ainda disse que ele levou um susto com aquilo, o carro foi morrendo, e morreu, e apagou. Lá no meio dessa estrada, essa estrada vai sair lá atrás, num bairro em Três Corações, que se chama Cutia, ok? Então, ele foi cortar caminho e tomou isso, dizer que passou o maior susto da vida dele. O carro morreu, novinho, ele via aquela luz vindo de longe, não tinha iluminação rural, nada, poste de luz, nada. Um asfaltinho ali, muito simplesinho. E ele, com a iluminação que vinha desse ponto, né, específico, foi chegando do lado. A primeira coisa que ele notou, quando ele teve coragem de virar para o lado, assim, do lado do copiloto, para a janela, antenas e estruturas mais assim pontudas aparecendo do lado dele, parou ali e ele teve a consciência, meu Deus, isso é uma nave. Aquilo ficou parado, o carro não funcionava, ele se borrando de medo, e agora? Sozinho, não tem ninguém, ele ficou dentro do carro, né? Se certificou que as portas estavam travadas, aquela luz ficou lá, uma luz muito intensa, né? Tendendo a um azul claro, e foi, a luz ficou, ele olhando para aquelas antenas ali pelo lado do copiloto, aquilo estava flutuando, um pouco mais alto. Ele ficou lá, parado, paralisado, até que o objeto subiu, a luz foi diminuindo, porque o objeto foi ganhando altitude, e quando a luz efetivamente desapareceu, né, o carro que estava enfim, a chave estava ligada, o painel acendeu. Aí ele falou, voltou a energia no carro, ele, né, desligou o carro, ligou ele de novo, clicou no acelerador, o carro pegou e ele foi embora para casa. Esse é um dos relatos. O sul de Minas passou por avistamentos de diversas naturezas. O sul de Minas foi basicamente invadido por objetos voadores não identificados. Vamos, então, agora voltar lá naquele ponto da criatura que foi fuzilada. Os militares estavam avisados, eles já sabiam, eles já estavam alertados pela Força Aérea, já tinha toda uma operação, okay, de segurança nacional que foi deflagrada em sigilo lá no sul de Minas. O comandante da ESA, o general Lima, que depois foi substituído, né, ele ficou muito exposto lá no sul de Minas. O general Lima foi substituído depois pelo general Sampaio. Enfim, só que a equipe militar que estava em solo, eles são militares de infantaria, ainda não tinha avistado uma dessas criaturas. No dia 20 de janeiro, bem antes das 10 horas da manhã, portanto, ainda no início da manhã,
patrulhas que estavam ali na região se depararam com uma dessas criaturas e um dos militares, no susto, lá no meio do mato, quando uma dessas criaturas apareceu na frente dele, você sabe, o fuzil FAL, ele é um fuzil automático. Se você puxar o gatilho e não tirar o dedo do gatilho, ele dispara 25, 30 cartuchos, que está lá no pente, né, de munição do fuzil. Ele disparou 3 tiros. Um desses tiros acertou a criatura. Morreu na hora. Nós temos testemunha civil que estava lá em cima no bairro Jardim Andere, estava entrando em casa com seu carro lá em cima, no finalzinho do bairro, final ali da pavimentação. Não quer aparecer de jeito nenhum, nunca quis. Ok? Contou em detalhes. Ele escutou 3 disparos de fuzil, porque aquilo é um estampido tão alto e tão incomum no meio urbano, né? Em Minas Gerais, com certeza numa cidadezinha pequena, dentro da segurança que existe dentro do estado de Minas Gerais, né? Lá no sul de Minas, com todo aquele contingente militar, é um estrondo muito alto. Ele, inclusive, ele ia entrar na garagem, a garagem já estava aberta. Quando ele escutou os 3 estampidos, ele saiu do carro e falou: o que é isso? Chegou mais ali, porque ele estava próximo à casa dele, desse final ali do bairro Jardim Andere. Olhou lá para baixo e viu um conjunto de militares com fardamento militar, aquele, né, verde, camuflado, viu lá de cima. Prestou atenção, andando em leque aberto para dentro ali daquela mata, né? E um dos militares estava segurando 2 sacos. Um saco tinha alguma coisa que ele estava mais pesado, assim, mas tinha o outro saco que estava vazio. Andando em trote rápido. Ele não só ouviu os 3 disparos de fuzil, como viu os militares com fuzil e um desses carregando saco de campanha também, que eles usam para acampamento, onde eles colocaram essa primeira criatura. No susto, porque foi o primeiro. Agora, vocês imaginam, isso tudo foi informado, né? Eles estão aqui dentro de Varginha já, atenção, alerta total, já estava todo mundo informado. Quando o telefone tocou no corpo de bombeiros, avisando que lá no Jardim Andere tinha um bicho esquisito, o corpo de bombeiros já foi na frente, os militares já foram avisados, já vieram na sequência, porque eles já foram para capturar algo que aí sim, né, já estava mais do que sabido, eram seres extraterrestres. Efetivamente, eles estavam dentro da cidade de Varginha. Os militares precisavam tomar providências, e tomaram, porque tem competência para isso, porque eles têm toda uma inteligência de guerra. Então, eu preciso enfatizar isso mais uma vez. Todos os senhores, os nossos amigos, os nossos colegas, não tenham os militares como nossos inimigos, em hipótese alguma. Eles só estavam em locais, em situação oposta. Eles tinham todo um motivo para trabalhar e acobertar, trabalhar em silêncio e acobertar tudo, e nós queríamos buscar a verdade, entendendo que nós temos o direito de saber, e as pessoas, que nós não estamos sozinhos no universo. Então, eles não são nossos inimigos, eles são muito capacitados, são pessoas que estão na melhor escola de formação de sargento da América do Sul. Então, senhores, vamos na sequência. Passados alguns dias, né, Marco Eli Xerezi começa a se sentir mal, vai ficando fraco, e a família não entende. Um rapaz de 23 anos, o melhor policial do Serviço Secreto da Polícia Militar de Varginha. E foi ficando ruim, e muita febre, e não tinha apetite, e aquilo tudo, e estava lá sendo medicado em casa, já preparando para levá-lo para o Hospital Bom Pastor. Vamos na sequência. Concomitante a isso, mais alguns dias, Marco Eli Xerezi já estava adoentado, né? E existe um quiosque dentro do zoológico de Varginha. As pessoas podem achar isso estranho. É um quiosque pequenininho para pequenas confraternizações. O zoológico de Varginha mantinha aquele quiosque lá para que estas confraternizações, né,
cobrasse ali uma pequena taxa, e esse dinheirinho vai ajudando na manutenção do zoológico. Senão, um zoológico muito bem cuidado, profissionais, né, muito zelosos e capacitados. Numa determinada noite, poucos dias depois, Marco Elixerez já estava lá. Já estava lá, se sentindo mal, aí nessa altura já estava internado no Hospital Bom Pastor. A família da dona Terezinha Klepf, senhora, naquela época já com mais de 60 anos, uma família tradicional de Varginha, uma família fantástica, estava numa confraternização de aniversário lá nesse quiosque. Esse quiosque fica num ponto lá de Varginha, né? O zoológico de Varginha é muito verde, tem árvores, plantas, né? E é um local escuro, porque os animais precisam dormir, precisam da escuridão, para ficar tranquilo, tudo com calma, não é verdade? Então, o zoológico muito escuro, o quiosque pequenininho, uma área lá dentro com mesa, umas cadeiras, né? A família da dona Terezinha Klepf lá cortando bolo, salgadinho, guaraná. A dona Terezinha Klepf tinha o hábito de fumar um cigarrinho, vez ou outra. Ela saiu de dentro do quiosque e foi para a varandinha para fumar um cigarrinho ali fora e não incomodar ninguém. Ela puxou uma cadeira, sentou-se na varandinha, acomodou-se. Quando ela olha para frente, ok? Tinha uma criatura. Aqui o desenho no meu livro, o livro que está aí também com o meu querido colega Tiquete, mostrando a dona Terezinha sentada, a criatura, porque o quiosque tem um gradeado, né? Aqui em torno, tem um gradeadinho para as pessoas não caírem lá embaixo no mato, na área verde, lá nos jardins. A criatura estava do lado de fora da grade, apoiada na grade, olhando para a dona Terezinha Klepf. Reparem, essa criatura tinha uma espécie de um capacete dourado na cabeça, olhos vermelhos, como a dona Terezinha Klepf no seu mineirês. Ah lá, o capacete dourado, um capacete mais fino, né? Que nós vamos entrar no detalhe disso aí já. Olhos no mineirês da dona Terezinha Klepf, esbugalhados, sabe? Aqueles olhos esbugalhados, não tem íris, não tem pupila, e ficou lá olhando para ela por quase 5 minutos, ok? A cerca de 7 metros de distância. Meus queridos, a dona Terezinha Klepf avistou essa criatura por mais tempo do que as próprias meninas, Kátia, Liliane e Valquíria. Porque a Kátia, a Liliane e a Valquíria foram também pegas de surpresa, estavam caminhando, e elas olharam para essa criatura em torno de 40, 45 segundos, já saíram gritando, apavoradas, achando que tinham avistado o demônio. E correram lá para baixo, aquelas trilhazinhas que abrem nesses lotes vagos, né, que as pessoas usam para cortar caminho, e chegaram lá embaixo, no bairro Santana, e contaram para a dona Luísa, mãe da Liliane e da Valquíria. Falou: mamãe, nós vimos o diabo. A dona Luísa, que é muito católica, né, uma pessoa de muita fé, além de ser uma pessoa fantástica, divertidíssima, super educada, a dona Luísa ainda disse para as meninas: se o diabo apareceu para as minhas filhas, vai ter que aparecer para mim também. E ela saiu com as meninas e voltou. As meninas não queriam voltar lá para cima de jeito nenhum. Mas ela insistiu: não, vocês vão lá, vocês me mostram onde é, que eu quero ver. E a dona Luísa com as meninas, então, voltou lá em cima, né? Não viu, a criatura não estava mais lá no local, e as meninas, tudo naquele medo, mas ela viu uma pegada bifurcada. Só um pouquinho, vai falando que eu vou mostrando uma história em quadrinhos que o Rafael Amorim fez para a revista UFO, tá. Sobre o caso. Vai falando aí que eu vou mostrando enquanto você vai falando. Ok. A dona Luísa chegou lá no local, né, e viu esta pegada, onde as meninas disseram que a criatura estava ali encostada no muro. Ah, muito bem feito. Muito interessante. Né? A pegada um pé grande, né, bifurcado, e o cheiro horroroso estava lá. Cheiro de quê? De amônia, misturado com água sanitária, né, uma coisa fortíssima, que ficou nas narinas das meninas e da dona Luísa também, ó, por um tempão. Muito bem.
Vamos voltar a dona Terezinha Kleff, naquele momento lá no zoológico. Então, os senhores poderiam me perguntar... Vocês imaginam o susto dela? Uma senhora, mais de 60 anos, puxa a cadeirinha, antes mesmo dela acender o cigarrinho dela, ela olha para frente, a criatura estava lá, mesmo na escuridão do zoológico, lá para trás de onde a criatura estava, o quiosque ali na varandinha e lá dentro também, obviamente, tinha uma iluminação. Né? Não era uma iluminação de cozinha industrial, mas uma iluminação ali simpática, agradável, para fazer uma confraternizaçãozinha de aniversário, que era o que estava acontecendo. Então, a dona Terezinha Kleff ficou paralisada. Ela não ia para um lado nem para o outro. Ela não conseguia levantar, ela não conseguia gritar. Uma senhora de 60 e poucos anos, imagina o susto. Aí, por quase 5 minutos, a 7 metros de distância, a criatura ficou lá encarando ela. Então, senhores, depois quando ela recuperou o fôlego, que ela falou, meu Deus, eu tenho que sair daqui, meu Deus, me ajuda, ela foi levantando, nem olhou para trás, entrou dentro do quiosque, chamou o marido dela e falou, vamos embora daqui agora. Fala para todo mundo aí, para encerrar, já está bem comemorado, tudo, mas o que aconteceu, Terezinha? Não, depois a gente conversa, vamos embora. Vamos embora. Aí encerraram, ela só foi contar que tinha visto o demônio para o marido dela, lá na casa dela, quando eles entraram dentro da casa, que ela tremia que nem vara verde, e aquele pânico, e dá água com açúcar, e vendo se vai chamar médico, ou se leva ela para o hospital. Tamanho o pânico, o susto que ela levou. Aí os senhores me perguntariam, mas o que essa criatura estava fazendo dentro do zoológico de Varginha à noite? Meus queridos, no âmbito da investigação, eu entendo, e a própria pesquisa vai mostrando isso, uma operação de resgate dessas criaturas foi estabelecida. Essas criaturas, ao que tudo indica, foram procurar pelos seus companheiros que desembarcaram daquela nave avariada, que não conseguia mais sustentar o voo, foram... né, se viram soltas nesse mundo de, meu Deus, e agora? Para onde é que nós vamos? Elas sumiram lá para o meio do mato, só que os militares já estavam avisados e agiram muito rapidamente. Então, passados alguns dias, com aquela quantidade de naves voando lá no sul de Minas, mas estava escandaloso. Nós temos diversos relatos, em diversas circunstâncias. Eles estavam numa operação, provavelmente, de resgate, e, de alguma forma, os cientistas, os engenheiros que fabricaram essa nave e, se bobear, como eu também entendo, e o meu colega Stanton Friedman, fabricaram estas criaturas que nos sugerem ser robôs biológicos, ok? Cumprindo alguma missão, robôs biológicos controláveis. Estavam lá no zoológico para tentar encontrar os seus companheiros que desembarcaram da nave que foi danificada e não conseguiu mais sustentar o voo, que passou por 40 minutos na frente da casa do casal Eurico e Oralina. E essas criaturas, de alguma forma, esses engenheiros, esses cientistas que criaram tudo isso, entenderam que existe um local, né, lá no nosso planeta, lá na cidade, onde os seres humanos, onde os seres que dominam o planeta, guardam outros animais em jaulas, em grades, em cercados, e infiltraram uma criatura, se é que tinha só uma, lá dentro do zoológico para procurar. O zoológico todo apagado, né? A dona Terezinha Kleff chega na varanda, a luz lá do quiosque que estava acesa, essa criatura foi dar uma, digamos assim, uma pesquisada. Tem uma luz ali acesa, provavelmente já tinha andado por outros pontos lá dentro do zoológico e não encontrou os seus semelhantes. E foi averiguar lá no quiosque, porque a parte aqui atrás dele, tudo escuro, tudo apagado. Essa espécie de postezinho aqui também estava apagado, isso aqui não estava aceso, não. A luz era do telhadinho ali do quiosque. Né? E dona Terezinha Kleff ainda diz que emanava uma luminescência daqueles 2 olhos esbugalhados, tinha uma luminescência que saía dos olhos. Então,
dentro do âmbito da pesquisa, nós entendemos que houve uma operação de resgate. Eles foram atrás dos seus semelhantes, mas não deu tempo. O Exército, já avisado, as Forças Armadas agiram rapidamente, né? E localizaram e retiraram essas criaturas de lá. Agora, veja que interessante. Passado alguns dias, vamos na sequência. 4 animais dentro do zoológico de Varginha. Animais, obviamente, diferentes, com alimentação diferente, que ficavam guardados em jaulas diferentes. Uma anta, uma jaguatirica, 2 veados caatingueiros, aquele pequenininho, um bem baixinho, bem pequenininho. Sequencialmente, morreram. Os animais do zoológico de Varginha sempre foram muito bem cuidados, sempre o maior carinho. Inclusive, a diretora do zoológico, a doutora Leila Cabral, bióloga, e o veterinário, o doutor Marcos Mina, mas muito capacitados. Vocês têm que ver que pessoas brilhantes, sabe? Pessoas muito capacitadas, né? A doutora Leila, bióloga, o doutor Marco, veterinário, mas, além de tudo, né, amam os animais, eles davam até apelido para os bichinhos, dengo com os animais. Vocês imaginem, na hora que essa equipe fantástica do Zoológico de Varginha vê a anta, macho, morta, o apelido dela era Banzeco. Vai embora num dia, volta no dia seguinte, vai lá fazer chamego, chamar o Banzeco, está lá estatelado no chão, morto. E assim com os outros animais. Eles ficaram muito impressionados com aquilo tudo. Falei, mas não é possível. Os animais são muito bem cuidados. O doutor Marcos Mina, o veterinário, decidiu tirar as vísceras desses 4 animais. Mandou para Belo Horizonte para análise. Quando voltou a análise, como a própria doutora Leila Cabral, a diretora bióloga, já nos disse, né, em várias ocasiões, e o doutor Marcos Minas também, qual foi a causa da morte dos animais? Do que eles morreram? De não sei o quê. Substância tóxica não identificada. Os animais viviam, né, em cercados diferentes, com alimentação diferente, um distante do outro. Como é que morre de uma hora para outra? Substância tóxica não identificada? Então, na sequência, eles ficaram sabendo do avistamento que a dona Terezinha Klepp teve lá dentro do zoológico. E eles, mas sem a menor dúvida, né, conectam a presença deste ser extraterrestre lá dentro do jardim zoológico, fazendo lá uma busca, tentando encontrar, provavelmente numa operação de resgate, os seus semelhantes, se eles estivessem guardados lá dentro do zoológico. Essa criatura deixou lá dentro do zoológico, deve ter chegado nessas grades, lá na escuridão, deve ter propriedades, aqueles olhos vermelhos enormes, de onde emana uma luminescência, né? Deve ter uma propriedade que lhe permite enxergar melhor à noite no escuro. Zanzou lá dentro do zoológico, deve ter chegado perto de alguma das jaulas, das grades, né? Uma proximidade, talvez até tocado ali pela grade. Essa criatura detinha em seu corpo algum elemento, um vírus, uma bactéria, um fungo letal, que matou estes animais. O próprio veterinário e a bióloga, a diretora, doutora Leila Cabral e doutor Marcos Mina, conectam, porque não tem outra explicação. E a dona Terezinha explicando tudo para eles como é que foi, mas eles disseram, mas não tem nem como tentarmos esclarecer de outra forma. Então, para eles, o entendimento foi que esta criatura extraterrestre causou a morte dos animais. Mas nesse transcorrer do contexto, Marco Elis Xerez já estava muito mal lá no Hospital Bom Pastor, né? E em leito de morte, chegou a dizer para o seu médico, nós já temos esse depoimento, que ele participou da operação de captura de uma das criaturas, coisa que ele não disse para a família dele, para você ver a disciplina dele, para você ver quão honrado ele era.
Ele sabia que ele estava numa missão secreta e tinha que manter sigilo, reportar apenas ao seu comando. Nem a família dele sabia. Entretanto, Marco Elie Scerezi, naquela noite, antes de sair para essa missão secreta, depois da 20 de janeiro de 1996, depois daquela chuva torrencial lá em Varginha, com granizo, ele, incumbido desta missão, junto com o cabo Lopes, o Eric Lopes, ele passou na casa dele, a roupa dele estava molhada, e ele ainda disse para a mulher dele: olha, eu não vou dormir em casa, não precisa me esperar, eu não vou voltar. Eu estou em missão secreta e vou te dizer uma coisa, é uma bomba, vai causar a maior confusão. A mulher dele ficou impressionada com aquilo, ele já trocando de roupa, já entrou no Fiat Prêmio e foi embora com o Lopes. A mulher dele sabia que ele trabalhava no serviço secreto, e ele tinha várias missões, infiltrar no meio de bandido, capturar, lá no meio de traficante, né? Ele era destemido, era o melhor P2, né? Então, ele só disse isso para a mulher dele. A família dele não sabia de nada. Senhores, o Marco Elie Scerezi veio a falecer. Aí é como se o sistema imunológico dele tivesse, né, entrado em colapso total. É como se tivesse desligado o sistema imunológico dele. Os militares orientaram a família que não era para fazer velório, não era para abrir o caixão e que era para fazer o sepultamento o mais rápido possível. A família ficou impressionada com aquilo tudo, meio perplexa, mas entendendo que o filho trabalhava para uma força militar, ali, com aquela orientação de forma tão enérgica, eles assim o fizeram. A Marta Tavares, a irmã mais velha do Scerezi, ficou lá em cima dos exames, né? Esses exames demoraram a aparecer por uma série de razões, inclusive o médico lá, né, o doutor Janini, estava aguardando também, é claro, né, o trâmite convencional, pagamento, etc., dos exames e tudo, mas nós já sabemos que foi dada uma orientação para que esses exames não tinha pressa para apresentar exame nenhum também não. Viu? Doutor Janine, pessoa fantástica, viu? Tempos depois, que eu não posso ficar aparecendo lá em Varginha, batendo na porta das pessoas, local de trabalho, residência, né? Eu estou cansado de saber disso há muitos anos. Não só o doutor Janine, né? O próprio doutor Armando Fortunato, que efetivamente fez a autópsia do Scerezi, viu? Informações oriundas deles, que até recentemente outros queridos colegas que também estão colaborando com a pesquisa de Varginha, também estiveram com eles recentemente, né? Já estão aí trazendo, queridos colegas, pessoas também fantásticas, também já estão aí trazendo e confirmando. Há muitos anos atrás, então, eu já também tinha tido acesso a essas informações e outras. Porque como eu não posso bater na porta de ninguém, eu não posso ser visto, as pessoas têm medo. Elas não querem que eu atraia a atenção para elas. Então, o que eu tive que fazer? Eu tenho uma equipe de colaboradores, né? Estou vendo a minha querida Fernanda Pires aqui. Ô, minha querida, estou vendo você aqui na tela. Já já nós vamos entrar aqui em outros aspectos do Moment of Contact. Então, eu já, em diversas ocasiões, a minha equipe, outros conhecidos de infância, okay? Outros amigões que eu tenho, graças a Deus, sempre tive muitos amigos, eu os cultivo. E tenho, para mim, é uma bênção ter meus amigos, meus colegas. Nós temos uma equipe, outras pessoas, masculinos, equipe masculina e feminina, tem a hora certa de abordar quem é que vai procurar, quem é que vai conversar. Então, nós já sabemos, já de muitos anos, viu? De outras lá, equipes nossas, que estiveram lá com o doutor Janine, com o doutor Fortunato, o doutor Janine, né, conduzindo lá os exames, o doutor Fortunato efetivamente fez a autópsia. Né? Quando a Marta Tavares teve acesso, está lá, diante lá do laudo, demorou. Eles foram orientados para demorar, eles não falam isso em público,
né? Muitos anos já se passaram, agora que eles estão ali se permitindo, né, aparecer em vídeo, está tudo certo. Mas isso nós já sabemos de muitos anos. Eles, todo um contexto médico, inclusive lá dentro do Hospital Humanitas também, do Hospital Regional, todo mundo orientado com voz severa para ficar em silêncio, para não dizer nada, que o assunto ia morrer de bobo sozinho. Só que isso não aconteceu, né, meus queridos? A ufologia brasileira falou mais alto. Eu tenho orgulho de pertencer à maior ufologia do planeta Terra. Se os senhores me permitem, a emoção de dizer isso para vocês. Então, deixa eu me recompor aqui. Respira aí enquanto eu falo aqui, que a pessoa vai ficar até brava, mas a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Mas isso quer dizer que teremos uma segunda parte, uma terceira parte, uma quarta parte. Mas é porque é muito assunto. E o Pacatini, mostrando essa forma de emoção, ele mostra como ele batalha para a ufologia. Ficaram muitas perguntas sem resposta, muitas perguntas sendo feitas e muitas informações. Então eu vou só deixar o Pacatini terminar esse assunto para a gente encerrar e volta numa semana que vem ou outra semana, mas a gente vai voltar, não se preocupem. Vamos lá, meu filho, meu amigo. Respira aí e termina, vamos lá. Então, meus queridos, Marco Elie Scerezi morreu contaminado, ok? Por um elemento biológico extraterrestre em seu organismo. Os militares fizeram a parte deles. Eles precisavam achar essas criaturas, capturá-las e retirá-las imediatamente lá do sul de Minas e levá-las para uma área segura, onde pudessem ocorrer alguns exames e, na sequência, entregar para os americanos que já estavam de sobreaviso, já estavam lá em Campinas, no aeroporto Viracopos, com o avião lá, esperando para levar essas criaturas e, né, os destroços da nave. Queria complementar com os senhores que, mais uma vez, não tem os militares como nossos inimigos. Eles são muito competentes, fizeram a parte deles, viu? Era uma questão de segurança nacional e essas criaturas, pelo que nós estamos entendendo, têm a propriedade de nos matar. Mataram o Marco Elie Scerezi, mataram 4 animais dentro do zoológico de Varginha e, imagine, nós que acabamos de passar por uma pandemia, os senhores imaginem se essas criaturas tivessem se esparramado e contaminado outras pessoas, o problema que ia ficar na mão dos militares. Então, o nosso país tem defesa. A verdade é essa. Os militares são muito capacitados. Eles não estão aqui para defender só a Amazônia, não. São muito capacitados. Eu não poderia deixar de mencionar o fantástico documentário Moment of Contact, uma outra oportunidade que nós voltamos, nós vamos falar sobre outros aspectos também, mas não poderia terminar sem mencionar com vocês o excelente trabalho de equipe. Que coisa fantástica saber que o James Fox, né, que é um profissional muito competente, um documentarista, eu, por acaso, tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes, uma pessoa educada, sabe, uma pessoa que sabe executar o seu trabalho, pessoa muito gentil, um ser humano fantástico. Ele somou forças com uma equipe brasileira e nós temos que ter aqui a consciência, né, de trazer esse nome dessa equipe, né? O João Marcelo, coprodutor, pessoa fantástica também, pessoa de ótimo humor, inclusive ele contratou um James Bond 007 para ir atrás de mim, que isso depois eu conto para vocês. Primeiro eu tenho que encontrar com ele. Eu fui um deles, tá? Vou te confessar e a gente fala mais depois. A gente conversa. Eu fui um deles. Depois eu preciso encontrar com o João Marcelo para puxar a orelha dele. É até uma coisa muito engraçada. O João Marcelo, o nosso querido Marco Aurélio Leal, pessoa querida, muito educado, sabe? Uma pessoa educadíssima. Todos eles muito dedicados. Marco Aurélio é uma pessoa extremamente gentil, tive a oportunidade de conviver com ele, com a família dele, lá em Sorocaba. Ele tem um amor, um carinho pela mamãe dele, as irmãs. Uma pessoa fantástica, né? Que se uniu. Eles viabilizaram, junto ao James Fox, para que o documentário pudesse acontecer. Mas temos que também ter em vista, não podemos nos esquecer, da fantástica Fernanda Pires, a criadora aqui do CIF, lá do Canadá. Fernanda Pires veio do Canadá para o Brasil, viu?
ela tem a maior consideração pelo João Marcelo, pelo Marco Aurélio, pelo James Fox. Ela ajudou nas traduções do inglês para português para ajudar a equipe. E quando houve um problema, porque transferência de dinheiro por banco, às vezes, né, trava, demora dias, até no momento lá em que o dinheiro do James Fox estava aguardando chegar a transferência, atrasou, a produção não podia parar. A Fernanda Pires tirou dinheiro do bolso dela, graciosamente cedeu para a produção, né, para que a produção não parasse. Ela ajudou em tudo que ela pôde, viu? Tenho estado em contato com ela, com muita alegria, uma grande parceira, fundadora do CIF, um canal de informações ufológicas. Então, fica aqui esse grande abraço para o João Marcelo, o Marco Aurélio, a Fernanda Pires. Precisamos entender que quando um grupo de pessoas se une para desenvolver um trabalho, eu sou gestor de projetos dentro da engenharia, às vezes uma fagulha, um probleminha acontece, e isso é coisa que a gente supera, viu, meus queridos? O importante é que essa equipe brasileira fantástica se uniu ao James Fox, que é uma ótima pessoa também, viu? E vocês ajudaram, porque se não fosse por vocês, o documentário não teria acontecido. Vocês são fantásticos, viu? Tenho a maior alegria de citar vocês aqui e de ter tido a oportunidade de conviver com vocês. Viu, meus queridos? Espero estar de volta numa próxima oportunidade para nós tratarmos de maiores detalhes. Não se esqueçam de estar atento ao canal do meu querido colega Tiquete e também do João Marcelo. Tem muitas informações ufológicas, é claro, da revista UFO. Eu não tive nem tempo de comentar a grande passagem do nosso querido Marco Antônio Petit, quando ele saiu comigo para fazer a filmagem de um dos militares, meu irmão Petit, referência internacional da ufologia. Que orgulho estar aqui com vocês, o Tiquete, que é parceirão também. E me permitam, se a emoção tomou conta de mim, é porque eu ainda sou um ser humano italiano, sabe? E o orgulho de ter participado do maior caso da história da ufologia do mundo. Porque lado a lado com o caso Roswell são os dois casos, mas com essa riqueza de detalhes, com essa diversidade de elementos, a pesquisa de Varginha está num patamar diferenciado. Um grande orgulho, a nossa pesquisa é robusta e ela vai estar para sempre registrada, servindo também de inspiração para os novos pesquisadores de campo, como o Tiquete mencionou, né? Que não vão estar só conectados com a internet, mas também com a pesquisa de campo presencial. Eu fico imensamente agradecido, uma honra estar aqui com o meu querido Tiquete e com todos vocês, e estaremos juntos numa próxima oportunidade. Viva a pesquisa ufológica brasileira, viu? E eu estou aqui enaltecendo também os nossos queridos colegas que já se foram, o nosso mestre Jevaé, o Claudeir Covo, tantos outros queridos, viu? Estão todos no meu coração. Muito obrigado a todos vocês. Meu amigo, vamos ter que fazer uma segunda parte. Não tem condição, a gente vai ter que marcar, vou marcar com você, porque faltou muita coisa para você falar do documentário do James Fox, faltou falar da parte do Petit, faltou falar sobre os vídeos, faltou falar sobre aonde está a nave, onde foram os corpos, então tem muita coisa para fazer. A gente ficou aqui quase 2 horas e foi pouco tempo. Eu queria mais uma vez agradecer você estar aqui no meu canal, agradecer você ter aceito o meu convite, a admiração que eu sinto por você. Eu já te falei antes de entrar, te falei depois também, quando a gente começou o vídeo. Recíproco. E espero que você tenha voltado mesmo para ficar. A gente sente muita falta de grandes pesquisadores e principalmente grandes pesquisadores de campo. Como você falou, aqui no Brasil, nossa ufologia é fantástica. Você citou vários ufólogos fantásticos. A Fernanda, inclusive, eu e a Fernanda somos os únicos pesquisadores de campo certificados pela MUFON nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então a gente tem que encorajar mais pessoas. Eu tenho certeza que você voltando ativa, você vai incentivar muita gente a voltar a fazer pesquisa raiz, que é pesquisa de campo, de ir atrás. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer a todo mundo. A gente bateu aqui recorde de participações ao vivo aqui na live. Que coisa boa. Graças a você, não é meu rostinho feio, graças à sua competência, conhecimento e profissionalismo, é claro que atraiu tudo isso.
Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos. E vamos sim marcar uma nova live para a gente falar por mais 2 horas, 2 horas e meia. Aí eu me programo melhor também, para a gente ficar mais tempo falando. Nem que a gente comece um pouquinho mais cedo e fale até um pouco mais tarde, mas que a gente consiga abranger mais assuntos. Mais uma vez, Pacatini, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado. Olha, todos vocês que eu citei, alguns que eu esqueci de citar o nome, me desculpem, são tantas pessoas para agradecer. E toda essa equipe do Moment of Contact, vocês são fantásticos, todos vocês, viu, meus queridos? E Tiago Tiquete, né, muito obrigado mais uma vez. Eu tenho uma grande admiração por você, como pessoa, como pesquisador. Viu, a ufologia brasileira está em festa por poder contar com você e com tantos outros grandes colegas. Eu queria encerrar com este agradecimento, dizendo a todos vocês o que o nosso mestre da ufologia sempre disse para mim também. Fica frio. Você não está sozinho. Um grande abraço. Fique com Deus. Grande, Ivair. Obrigado, meu amigo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Foi fantástico. Vamos ter mais uma parte, com certeza, dessa entrevista. Faltou muito a se falar. E a gente vai marcar essa próxima live com o Pacatini. Obrigadão para todos. Bom resto de semana, bom final de semana. Se cuidem.